Olá pessoal, bom dia. Me chamo Wellington Dutra, sou advogado da AMRJ, Associação de Oficiais, e coordenador do setor jurídico da entidade, e venho aqui em nome da equipe falar para o Associado de Investidura Federal, fazer algumas colocações breves sobre temas de natureza remuneratória que estão, de alguma forma, em maior ou menor medida, impactando o nosso pessoal. Bom, e dentro dos temas que eu vou procurar aqui nomear nesse vídeo, tentando ser breve, está a VPNI, Vantagem Pecuniária Nominalmente Identificada. Esse assunto teve dois desdobramentos, um em relação ao mês a mês recebido, alguns tiveram impactado, suprimido o resíduo que ainda era recebido a título de VPNI, e o outro que tem afligido em maior grau nosso pessoal, que é a reposição erária, ou seja, efetivamente devolver verbas, as notificações têm sido recebidas nesses termos. E em relação a essa segunda hipótese, nós temos ingressado com ações judiciais, pedindo tanto para manter para aqueles que recebiam, quanto para não ter que devolver, anulando os processos de cobrança. E com relação a esse segundo item, ou seja, anulação das cobranças, nós temos contabilizado boas vitórias já na maioria dos processos. Temos em torno aí de 60 e poucas causas no relatório, e eu diria que em pelo menos 40% delas, que já foram julgadas as causas, nós temos sucesso em liminares, tutela de urgência ou mesmo em sentenças. Me recordo aqui do Coronel Osmar, acho que foi a última, o processo até está sendo mencionado aí acima, uma decisão anulando o processo de cobrança. Também a senhora Elizabeth Luna, tivemos uma sentença favorável em primeiro grau, a senhora Elizabeth Sena e alguns outros que eu não vou conseguir mencionar por uma questão de brevidade aqui do vídeo. Mas o fato é que nós temos tido aí sucesso na maioria dos processos, ao menos em primeiro grau. No segundo grau, TRF2, tivemos algumas reformas de decisões e aí tivemos que ingressar com recursos ao STJ, Superior Tribunal de Justiça, onde alguns processos já tramitam no sentido de pedir a anulação dessas cobranças por uma base muito pragmática e uma tese que foi firmada no STJ já de tempos, que é o que? Verbas recebidas de boa-fé, a rigor não são devolvidas pelo servidor em se tratando de verba alimentar, sobretudo. Em relação ainda à VPNI, os valores objeto das notificações para devolução variam muito. Por exemplo, o caso do processo do Coronel Osmar era para mais de 100 mil reais de devolução, que nós conseguimos derrubar por enquanto. O caso, por exemplo, da dona Vânia Nora é em torno de 35 mil. O caso da dona Elizabeth Luna era um pouco menos, assim como há casos que é um pouco mais. Então, esses valores variam muito, em decorrência do que era recebido a título de VPNI. Fato é, e nesse sentido eu destaco aqui a importância, recebeu a notificação do Ministério, ou qualquer tipo de intimação a esse respeito, encaminhe para o setor jurídico, nesse e-mail que nós disponibilizamos para esse assunto. Doutora Rafaela é quem está instruindo esse assunto e com muita habilidade, tem obtido aí um retorno favorável. Nós vamos dar aqui a cadência e as providências que forem necessárias. Pessoal, outro tema que eu nomeio, gratificação de encargos especiais, GEE. Naturalmente para os federais que recebiam, não eram todos, era um grupo. Essa vantagem ela foi suprimida da folha em maio de 2021. Em junho nós ingressamos com mandado de segurança, pretendendo restabelecer essa vantagem sobre vários fundamentos, notadamente coisa julgada. Essa vantagem era recebida há muitos anos, para alguns mais de 20 anos na folha, não teve autorização judicial para supressão, quando na verdade ela só foi incluída na folha através de ação judicial. Então a ideia era anular o ato administrativo que culminou com essa supressão e restabelecer para os sócios que vinham recebendo. Esse processo tramitava no primeiro grau até bem pouco tempo, teve uma sentença desfavorável, tivemos que recorrer ao TRF2, onde o processo se encontra aguardando inclusão em pauta de julgamento para avaliação do nosso recurso de apelação. Esperamos que em breve a gente consiga contornar essa questão e restabelecer a vantagem com efeito retroativo, devolvendo aquilo que foi tirado desde maio de 21. Bom, e agora aquele que provavelmente é o tema que mais relevância tem, porque mais impacto causa ao nosso pessoal, que é a VPE, Vantagem Pecuniária Especial. Não à toa deixei por último, esse assunto tem pelo menos 4 desdobramentos que eu vou tentar pontuar aqui de uma forma bem sintética, para não ser longo. O primeiro aspecto que eu destaco é em relação às implantações na folha dos sócios que não recebem. Nós viemos comunicando e depois reiterando em notas, através também do site da AME, que vínhamos num esforço conjunto aqui, tentando promover as implantações pela mesma via que obtivemos sucesso na época para os 319 sócios da AME em 2013. No entanto, por razões diversas, não conseguimos em Brasília mais, essa porta se fechou, e aí viemos através das ações
de execução individual, cada um tem a sua lembrando, tentando promover essa execução no respectivo processo. De lá para cá, conseguimos em várias ações ser bem-sucedidos, efetivando a vantagem. Eu não vou ser longo aqui regredindo, mas só nos últimos anos conseguimos essa implantação para a senhora Maria Lúcia Duarte, para a senhora Patrícia Simone, a senhora Rosângela Pojô, Sônia Rangel, Zenon do Nascimento, Pedro Lisboa, já em 2021, agora recente, a senhora Alba, se não me engano em fevereiro, e muitos outros associados, que por uma questão de brevidade eu não tenho como lançar o nome de todos, e só estou aqui mencionando nomes porque os processos naturalmente são públicos, qualquer um pode consultar e confirmar. Fato é que nessas ações individuais conseguimos ter algum nível de retorno, e agora com a definição do tema 1056, aqueles que ainda não recebem, estão com esse pedido pendente, a tendência é que nós consigamos resolver o assunto de vez. Em várias ações estamos aí na iminência de conseguir a implantação, como é o caso do processo da senhora Débora Coutinho, da senhora Edneia Albuquerque, a processo também da senhora Suzana Muniz, né, e as irmãs que figuram nesse processo. Nesses e outros tantos que eu não consigo agora mencionar, estamos aí na beirinha de superar essa etapa de implantação. Esperamos que em breve consigamos. E aproveitando aqui o ensejo, que eu falei do tema 1056, nós tivemos várias ações julgadas em primeiro grau, que foram mal sucedidas à época, sob o fundamento de que o respectivo associado não figurava na lista de 2005. Essa foi a discussão que tomou grande parte dos processos e nos últimos anos praticamente sobrestou, né, colocou os processos na geladeira, aguardando a produção de um paradigma no STJ, que é uma decisão padrão e que foi proferida, né, e publicada no finalzinho do ano passado. É o famoso tema 1056. Com base nessa conclusão, que reconhece a legitimidade de todos, mesmo não constando naquela listagem nominal da AMRJ, nós começamos a peticionar em regime de mutirão para fazer com que esses processos sigam o seu rumo aí natural e possa promover a execução da obrigação individual, ou seja, implantando a VPE para quem não tem ainda, assim como retomar a fase de cálculo e seguir pelos atrasados, vulgo precatório. O fato é que nós estamos já tendo esse retorno também favorável. Mais recente tivemos a ação do Coronel Celso de Oliveira Guimarães, aí acima citado, o processo também é público, decisão emblemática, favorável nesse sentido, atendendo a um recurso nosso. Hoje, inclusive, fui surpreendido de forma muito positiva na ação da senhora Maria Raquel, também favorável, decisão já proferida no sistema disponível, no mesmo sentido, provendo uma apelação nossa, e temos aqui a confiança de que vamos ser bem-sucedidos nesses processos onde a discussão era restrita à legitimidade ativa, e que estava aí, obviamente, atrapalhando a promoção dessa implantação na Folha. Ainda sobre VPE, mas fugindo um pouquinho da seara judicial, temos alguns casos de pensionistas que se habilitaram de 2020 para cá, que já o foram no ato da habilitação, na primeira folha que veio, simplesmente não recebendo VPE. Foi excluída da folha. Sem que fosse examinado previamente se o instituidor tinha direito ou não, simplesmente a VPE não veio na folha. Nesse sentido, aquelas que procuraram, nós temos lá no controle pelo menos 16 ou 17 casos. Desses tantos, já conseguimos resolver 8 casos. Inclusive, essa semana, recebi o feedback de uma associada de que na folha dela, no espelho, que ficou disponível, né, na semana passada, já visualizava a entrada, o ingresso dessa VPE na sua folha. E hoje, inclusive, recebi o contra-cheque confirmando que, de fato, efetivamente, a VPE voltou para a folha dela, que foi uma alegria compartilhada por todos nós. O dela, a senhora Mari, como Mari Martin, como outros mais, a senhora Luciana Marques, a senhora Vânia Nora Duarte, e algumas outras associados, que eu não vou conseguir me lembrar agora, todas, foram objeto de processo administrativo junto à coordenação de pagamento, onde nós defendemos as razões, explicamos os motivos e, ao fim, solicitamos fosse restabelecida essa vantagem para aquela pensionista. Nesses processos que nós já fomos bem-sucedidos, conseguimos dessa forma. No entanto, ainda há alguns pendentes. A senhora Estela e a irmã, também a senhora Nilza Ferreira e alguns outros mais que não foram resolvidos. Peço um pouco de paciência.
a gente provavelmente vai aqui, nessa comunhão de esforços, conseguir também superar essa etapa. Mas o fato é que, para aqueles que nós eventualmente não consigamos resolver na via administrativa, vamos ingressar eventualmente com ação judicial própria, autônoma, para solucionar essa questão. Há ainda uma via alternativa que nós estamos explorando em alguns processos, foi assim no caso de alguns pensionistas que solucionou, que é a via do processo de atrasados. Por ter já uma ação discutida no VPE, e ali por mudar o personagem, ou seja, o militar morreu, entrou o pensionista, ali também nós estamos informando essa condição, ou seja, não está mais recebendo o VPE e precisa ser resolvido. E em alguns casos já conseguimos solucionar, outros ainda estão pendentes. Mas a ideia é que através esses dois caminhos, ou um ou outro, a gente consiga resolver a questão dessas pensionistas. Volto a dizer, não são muitos casos, mas até agora a gente já contabiliza aí em torno de 16, se não me engano, 16 ou 15 casos. E, se Deus quiser, vamos conseguir resolver todos. Pessoal, ainda no tema VPE, chama atenção também para um outro episódio, em relação àqueles que, porventura, perderam o processo antes que o tema 1056 fosse inaugurado e fosse depois definido. Existem pelo menos 9 ações, salvo engano, no controle nós temos esse número de processos, de sócios entre pensionistas e inativos que perderam as ações antes que a questão fosse colocada no tema 1056, para esses, o caminho é diferente. Não basta a gente retomar o processo em curso, alegando o tema 1056 para que nós tenhamos sucesso ao fim. Para esses, a gente tem que adotar um outro caminho, que em princípio é a ação rescisória. Essa peça já começou a ser feita, está sendo feita a várias mãos, em conjunto aqui com a equipe Rio e a equipe de Brasília, para que nós tenhamos um trabalho sólido, bem consistente e que possa levar essas questões a sucesso novamente. Peço um pouco mais de paciência. Essa questão não é tão simples, porque hoje nós temos já um resultado negativo para tentar derrubar. Mas com muita fé e aplicação vamos conseguir também. Para as pensionistas de praça, que não foram contempladas na definição do tema 1056, esse episódio é um que está sendo tratado também de uma forma particularizada, porque não são tantos casos assim mais, e produzimos um trabalho específico para esses casos, inclusive vai ser objeto de uma reunião conjunta que está sendo agilizada pela AME e vai ser convocada, para os próximos dias, para que a gente possa prestar satisfações de que nível, em que termos está sendo feito esse novo trabalho. Mas também para elas há uma alternativa para se discutir dessa questão, assim como implantada a VPE para quem eventualmente não conseguiu ter sucesso nas ações da AME, originalmente ajuizadas. Pessoal, ainda temos o episódio daqueles que recebem VPE, porém defasada, ou seja, não receberam o acréscimo de 25% em 2020. É o caso, por exemplo, da senhora Mônica Mendonça, é o caso, por exemplo, da senhora Maria Lúcia Duarte e alguns outros mais. Nós entramos com ações administrativas, buscando esse implemento. Para alguns, ingressamos inclusive com ações judiciais, tentando reverter esse quadro na justiça. Para alguns já conseguimos, estamos buscando atrasados e temos aqui confiança e fé de que vamos conseguir também para os demais que ainda pendem o assunto. Pessoal, um outro aspecto dentro de VPE ainda é sobre precatórios, os atrasados. 2019 para cá nós conseguimos ao longo dos anos cadastrar vários precatórios, vários associados que estão na fila, aguardando esse pagamento. Houveram alguns poucos que já foram contemplados, recebendo aí os valores atrasados. Alguns estão cadastrados para receber esse ano. Tivemos a influência da PEC dos precatórios, a PEC 114, que acabou adiando esses pagamentos que estavam previstos para esse ano. Por enquanto está sem previsão de pagamento. E temos vários associados cadastrados para receber em 2023. Esperamos que a cronologia seja observada e eles recebam efetivamente. Mas o fato é que isso nos diz que até agora o caminho que foi adotado está sendo correto. A maioria dos processos está em fase de cálculos ainda. Naturalmente nós tivemos aí uma etapa, essa etapa de cálculo prolongada em função de várias discussões em relação a esses atrasados, juros de mora, correção monetária. Tivemos mudança dos critérios de aplicação quando o jogo já estava acontecendo, o próprio Supremo mudando critérios de cálculo, e isso fez com que houvesse esse atraso todo. Mas o fim dessas ações todas é chegar nessas fases de cálculos e aí ter a expedição dos seus respectivos requisitórios, que são os precatórios, para depois efetivamente entrar na fila e receber daqui a pouco. Vários processos a gente conseguiu que fosse cadastrado o valor incontroverso, que é aquele valor que a União já confessa desde o início, e alguns poucos a gente não conseguiu. Mas estamos
seguindo com essa discussão, e boa parte dessas teses que a União trazia para poder procrastinar, nós já conseguimos superar, como foi o caso de juros de mora e correção monetária. Legitimidade ativa, que é lá do tema 1056, estava segurando boa parte dessas ações, e aí com essa superação também, eu creio que agora boa parte desses processos também cheguem a essa realização através do cadastramento precatório. E por fim, ainda sobre o VPE, um último tema. Aqueles que porventura identificaram que a vantagem não veio na prévia e se confirmou não vindo também agora no contra-cheque, que acabou de sair, é o caso, por exemplo, da senhora Andréia Maria, uma pessoa querida que sempre nos acompanha. Estamos também implementando esforços, ainda em processo administrativo, junto ao órgão pagador, coordenação de pagamento da Diretoria de Centralização de Nativos e Pensionistas. Por quê? Judicializar uma matéria dessa, com grande possibilidade de não concessão de medida liminar, é ficar na justiça durante anos tentando reverter esse quadro, quando para muitos a gente já conseguiu solucionar essa questão por via administrativa. Então, no caso dela e dos demais que porventura passaram por isso, não vai faltar aplicação aqui para a gente tentar reverter essa questão. Pessoal, findo aqui, pedindo desculpas pelo vídeo alongado, tive que pontuar essas questões porque muitos não conseguem ir até a AME presencialmente, ter conosco, por restrições físicas, por algum outro impedimento. Então é mais do que coerente a gente explorar essa alternativa para levar a informação até você. Hoje, associado de investidura federal. E é para você que faz sentido todo esse esforço, não teria muito propósito se não fosse assim. Em conjunto com a administração, presidente Coronel Zé Maria, vice-presidente Coronel Moacir, Coronel Aziza e a diretoria, tem sido implementado esforço material e humano. Foi o caso até essa semana com a nova contratação de estagiário para nos dar suporte. E tudo isso, no final, é para se converter em busca de benefício para você associado da AMRJ. Em nome da equipe do setor jurídico, meu muito obrigado a todos pela confiança e pelas contribuições que têm chegado até nós. Desejo a todos um bom final de semana e, mais uma vez, coloco o departamento aqui à disposição.